bilhões de reais desviados. Contratos superfaturados em mais de 300%. Contas secretas na Suíça que cresciam enquanto São Paulo crescia. Paulo Maluf não inventou a corrupção no Brasil. Ele a transformou em sistema. E esse sistema funcionou por décadas, porque tinha uma característica que poucos entendiam: ele entregava. As obras eram reais, as ruas eram asfaltadas, os viadutos ficavam de pé. E foi exatamente isso que tornou o malufismo tão perigoso e tão difícil de combater. Para entender como funcionava o esquema de Maluf, você precisa entender como eram feitas as licitações públicas em São Paulo nos anos 70 e 80. Uma obra pública começa com um projeto, depois vai para a licitação, onde empresas concorrem pelo contrato. Na teoria, vence quem apresenta o menor preço com a melhor qualidade. Na prática, dentro do governo Maluf, vencia quem estava na lista. A lista das empresas amigas, das empreiteiras que contribuíam com a campanha, que depositavam nas contas certas, que sabiam qual percentual separar antes de assinar qualquer contrato. Esse percentual girava em torno de 10 a 30% do valor total da obra, dependendo do tamanho e da visibilidade do projeto. O dinheiro não ficava no Brasil. Essa é uma das marcas mais sofisticadas do esquema Maluf. Enquanto outros políticos da época guardavam o dinheiro desviado em contas domésticas ou em imóveis facilmente rastreáveis, Maluf construiu uma estrutura financeira internacional que levou anos para ser parcialmente desvendada. O dinheiro saía do Brasil via doleiros, passava por contas em paraísos fiscais como Ilhas Cayman e Liechtenstein e chegava em contas na Suíça em nome de empresas fantasmas. Uma dessas empresas, a Itofi, foi identificada anos depois como receptora de pelo menos 250 milhões de dólares oriundos de obras públicas de São Paulo. Mas o que tornava o esquema genial, no sentido mais perverso da palavra, era que ele não dependia de segredo absoluto. Dependia de cumplicidade. As empreiteiras sabiam, os servidores públicos sabiam, os fiscais de obras sabiam. E todos tinham algo a ganhar ou a perder, dependendo da sua posição no esquema. Quem cooperava recebia contratos, promoções, cargos. Quem resistia era transferido, preterido, esquecido. Não era necessário ameaçar ninguém. A estrutura se autoalimentava porque era mais vantajoso participar do que resistir. As obras mais emblemáticas desse período revelam bem a magnitude do esquema. O elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, foi construído no início dos anos 70 com um orçamento que especialistas da época já consideravam inflado. A Avenida Paulista foi reurbanizada, túneis foram abertos, viadutos multiplicaram. São Paulo cresceu de forma acelerada e caótica, e cada metro de asfalto, cada pilar de concreto, cada fio de iluminação pública tinha embutido nele uma fatia que nunca chegou à cidade. Chegou ao exterior. O que poucos sabem é que Maluf não operava sozinho. Em torno dele havia uma estrutura de operadores financeiros, advogados especializados, doleiros de confiança e um círculo restrito de empresários que funcionavam como intermediários entre o governo e o dinheiro sujo. Um dos nomes mais citados nas investigações posteriores foi o de seu próprio filho, Flávio Maluf, que acabou sendo condenado anos depois por crimes relacionados ao mesmo esquema herdado do pai. O malufismo não era apenas um estilo de governar, era um negócio de família. Quando as investigações começaram a ganhar força nos anos 90, impulsionadas pela abertura democrática e por uma imprensa mais livre, Maluf adotou uma estratégia que ficou famosa: atacar os investigadores. Qualquer jornalista que publicasse uma denúncia era chamado de mentiroso, de militante político, de inimigo do povo. Qualquer promotor que abrisse um inquérito era acusado de perseguição. Maluf transformou a sua própria defesa em espetáculo político.
e uma parcela significativa do eleitorado aplaudia. A Interpol entrou no caso em 2005, quando um mandado de prisão internacional foi emitido contra Maluf, pedido da justiça brasileira. Seu nome foi incluído na lista vermelha, o nível mais alto de alerta da organização, reservado para criminosos considerados foragidos internacionais. Nesse momento, Maluf era deputado federal. Estava dentro do Congresso Nacional, com mandato ativo, imunidade parlamentar, gabinete, assessores e salário pago pelo contribuinte brasileiro. A cena era absurda demais para ser ficção. Um homem procurado pela Interpol, sentado no plenário da Câmara dos Deputados, votando leis para o país que ele havia saqueado por décadas. Há um detalhe que a história oficial raramente menciona. Maluf foi um dos primeiros políticos brasileiros a entender o poder da televisão como ferramenta eleitoral. Nos anos 80, quando o horário eleitoral gratuito ainda era novidade, Maluf investiu pesado em produção audiovisual de qualidade. Seus comerciais eram bem produzidos, emocionais, cheios de imagens, de obras e de rostos de trabalhadores gratos. Enquanto outros candidatos apareciam na tela lendo discursos em frente a bandeiras, Maluf aparecia caminhando por obras, apertando mãos em feiras, inaugurando escolas. A imagem que ele vendia era a de um fazedor, de um homem de resultados. E essa imagem colava, porque tinha uma base de realidade suficiente para ser acreditada. Outro elemento fundamental do esquema, Maluf, era o que os analistas políticos chamam de coronelismo urbano. Enquanto o coronelismo tradicional operava no interior, com fazendeiros controlando votos de trabalhadores rurais, Maluf adaptou esse modelo para a metrópole. Em vez de fazendas, eram associações de bairro. Em vez de capangas, eram líderes comunitários. Em vez de sacos de arroz e feijão, eram empregos na prefeitura, vagas em creches, obras de pavimentação em ruas específicas. A lógica era a mesma: criar dependência, gerar gratidão, transformar benefício público em moeda política privada. E funcionava com uma eficiência impressionante, especialmente nas periferias de São Paulo, onde a ausência histórica do Estado tornava qualquer entrega concreta motivo de lealdade duradoura. O legado mais devastador de Maluf não foram os bilhões desviados, embora esse número seja assustador. Foi a cultura que ele ajudou a consolidar. A ideia de que política é assim mesmo, de que todo mundo rouba, de que o importante é que pelo menos faça alguma coisa. Essa resignação coletiva, esse cinismo normalizado, foi o solo fértil onde germinaram todos os escândalos que vieram depois. O mensalão, o petrolão, os esquemas estaduais, as prefeituras capturadas, os contratos superfaturados espalhados pelo país inteiro. Todos beberam, em alguma medida, da fonte que Maluf havia aberto décadas antes. Não porque ele os ensinou diretamente, mas porque ele provou que era possível, que havia eleitorado para isso e que o sistema político brasileiro tolerava e às vezes até premiava quem operava dessa forma. No próximo episódio, vamos falar sobre as derrotas presidenciais de Maluf, a eleição de 1984, o colégio eleitoral, e como um homem marcado por escândalos, quase chegou à presidência da República. Se você está acompanhando essa série, se inscreva no canal e ative o sino. Essa história está longe de terminar.